Livro de Neemias, capítulo 4. Neemias está na Bíblia, passa o Pentateuco, Josué, Juízes, Rute, aí vem 1 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, e aí vem o livro de Neemias, capítulo 4. Não vou falar das 12 portas, como esse estudo já foi dado. Quem veio, veio. Quem não veio... Neemias capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Amém? Todos acharam? Na minha versão, que é King James, fala assim: todavia sucedeu que, quando Sanbalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação, e zombou dos judeus, e ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: o que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão, sacrificarão, acabarão eles em um dia, reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? Ora, Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Versículo 4: ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbrio sobre as suas próprias cabeças, e entrega-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e que o seu pecado não seja apagado diante de ti, porquanto eles têm provocado a ira diante dos edificadores. Amém? Pode sentar. Fala assim: já entendi tudo, já compreendi tudo. Mas falando de Neemias, nós estivemos alguns meses atrás aqui o estudo sobre as portas de Neemias. Eu creio que uma grande maioria esteve aqui, pelo menos não sei em todas, mas em algumas. E Neemias é um livro que até mesmo os administradores estudam ele, por causa do seu jeito, como ele fez, como ele ouviu a voz de Deus. E ele era o copeiro do rei da Medo-Pérsia. Então ele estava muito bem lá na Medo-Pérsia, sendo copeiro do rei, ganhando um bom salário, né? Tendo uma vida muito boa, até o dia que ele recebeu a visita dos seus parentes. E quando você lê o texto, ele pergunta assim: como está Jerusalém? E os parentes falaram: está tudo queimado, tudo derrubado, o povo lá está passando necessidade. E Neemias, segundo a palavra de Deus, ele se afastou, ele jejuou e orou por vários e vários dias. Ele não viu, não sabia como estava, mas ele sentiu como se fosse para ele. E num certo dia, onde ele foi servir ao rei, porque ele era o copeiro, ele foi servir vinho ao rei. E o rei, quando recebeu o vinho das mãos dele, falou assim: eu nunca vi você com um semblante triste. Por que você está triste, Neemias? E Neemias, diz a palavra de Deus, que ele orou a Deus. Então dá para entender que é uma oração rápida. Ele orou a Deus, a Bíblia só fala assim, que ele orou a Deus, não diz o que ele pediu, mas ele falou assim: como eu poderia estar alegre, se na terra onde que meus pais estão sepultados, meu povo está passando fome? E ele pediu autorização, e o rei falou assim: o que você quer, Neemias? E Neemias: eu quero voltar para a minha cidade, quero reedificar os muros, e depois eu volto, depois que eu fizer tudo isso, eu volto para continuar servindo ao rei. E o rei deu toda a autorização. Você pode ir, Neemias. E Neemias pediu mais uma coisa, rei: me dê cartas para que eu possa tirar madeira das florestas e tudo mais. E o rei fez tudo o que Neemias pediu.
E quando ele chegou lá em Jerusalém, ele viu toda aquela cidade destruída, e ele andou pela cidade, viu os muros destruídos, e com certeza ali ele foi tendo a sua estratégia. E nós vimos aqui nos estudos da quarta-feira que são 12 portas que ele reconstruiu. E a estratégia dele foi tão diferente, porque quando se constrói alguma coisa, você começa pelo alicerce, pela base e pelo muro. E ele fez justamente o contrário, ele começou a restaurar primeiramente as portas. Por quê? Porque foi pela porta que entrou o pecado em Jerusalém. E foi pelas portas que ele ia reconstruir, reformar e voltar de novo, e depois ele começou a construir os muros. Foi uma grande estratégia que Deus deu para ele. E conforme a gente estudou aquela vez, foi 12 portas, a porta das ovelhas falava de consagração, a porta dos peixes falava de evangelismo, a porta velha falava das nossas tradições, dos nossos valores, dos nossos princípios, a porta do vale fala da nossa base, do nosso alicerce. Aí tinha também a porta do monturo, onde era a porta do lixo, que nós temos que tirar todo o lixo da nossa vida. Tinha a fonte de Siloé, que fala de cura, cura da alma, cura física. Depois ele restaurou a porta do cárcere, que nós somos libertos em Cristo Jesus e as nossas algemas foram quebradas. Depois a porta das águas, que era a restauração espiritual. Depois a porta de Efraim, que era a primogenitura, que falava de herança, nós temos uma herança. Depois a porta dos cavalos, que fala de força. Depois a porta da guarda, que fala de ouvir a instrução do general, ou seja, nós temos que parar e ouvir o que Deus quer das nossas vidas. E a porta oriental, que é para onde o nosso Rei Jesus voltará nessa terra, pisará no monte e entrará pela porta oriental para reinar para sempre durante 1 milênio. E quando Neemias foi para Jerusalém, ele ficou alguns dias sem falar o que ia fazer, sem falar o seu propósito. E depois ele reuniu o povo, e depois de tudo isso, de que ele orou, se preparou, ele falou assim: nós vamos reconstruir as portas e os muros de Jerusalém. E ele incentivou o povo, e o povo se agregou, falou: então vamos todo mundo, e o povo começou a erguer os muros. Aí se levantou os inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem. Qual que é a primeira lição que eu tiro disso? Toda vez que Deus tem uma grande obra na nossa vida, grandes inimigos irão se levantar. Grave isso: quando Deus tem uma grande obra na nossa vida, grandes inimigos vão se levantar. Não foi um mar de rosas o que Neemias foi fazer. Não foi fácil levantar aqueles muros e obedecer à voz de Deus. Mas quando ele chega, o povo se incentivou, se levantou os inimigos. E eu quero falar nessa noite justamente das estratégias que Satanás usa na nossa vida para nos desanimar. A primeira arma que Satanás usa para nos desanimar é o desânimo. Você pode ver que no capítulo que nós lemos, quando aqueles inimigos souberam que Neemias ia lá levantar os muros, eles começaram a zombar da construção, e até mesmo um cara falou assim: olha, se passar um coiote pelo muro, aquele muro vai cair. Olha, o que esses judeus estão pensando que eles são? E eles ficavam dizendo: eles não vão conseguir. E muitas vezes o desânimo vem nas nossas vidas. Muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus, assim como Moisés recebeu: olhe, tire esse povo do Egito e leve eles para uma terra que mana leite e mel. E quando eles chegaram na porta da terra prometida, mandou os espias, 12 espias, um de cada tribo, e eles foram na terra e voltaram, ficaram 40 dias.
E quando chegaram, falaram assim: olha, a terra é justamente como Deus falou, lá mana leite e mel. E os frutos que eles trouxeram aqui presos e a terra é justamente como Deus prometeu. Só que 10 espias falaram: olha, nós diante daqueles homens somos como gafanhotos. 10 homens estavam desanimados, não acreditando na promessa que Deus tinha para eles. Somente Josué e Caleb falaram assim: não, mas nós vamos no nome do Senhor. Mas 10 pessoas falaram: não, nós somos pequenos, nós somos fracos diante deles. E é essa voz que Satanás usa nas nossas vidas. Ele pode chegar para você e falar assim: você fazer isso? Você acha que você vai receber essa promessa? E o desânimo acaba vindo. E muitas vezes o desânimo vem e nós pensamos, e não só para a nossa igreja, mas por todas as igrejas que eu frequentei, quando você vai no dia de ceia, é o culto mais cheio das igrejas, né? Estou falando de um modo geral. Só que nos outros, a pessoa já pensa: por que eu vou na igreja hoje? Hoje eu estou cansado. Hoje tem o jogo do meu time. Não, essa semana eu trabalhei demais, eu já fui num culto da semana, eu não posso. Ou às vezes a mesma preguiça, ou às vezes até mesmo no trabalho, e o desânimo começa a vir. Então a arma que Satanás usa, uma das armas, é o desânimo. Em Filipenses, vou até abrir aqui para nós lermos, Filipenses 4, do 11 ao 13. Geralmente nós só conhecemos o versículo 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo já virou um chavão. E muitas vezes a pessoa pega esse versículo e fala assim: como eu sou cristão, Deus está comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você pegar o texto o texto acima, você vê que Paulo fala assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí sim Paulo fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então não interessa se eu tenho dinheiro na conta do banco, se hoje eu almocei num restaurante muito bom, ou se eu estou pela fé, né? Porque o cristão, quando fala que ele está pela fé, é porque ele está duro, sem dinheiro. E se ele comeu pão com margarina e café preto, mesmo assim ele glorifica a Deus. Ele não deixa o desânimo vencer ele. João 16,33 fala assim, o próprio Jesus falando: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Mateus 11, do 28 e 30, o próprio Jesus falando, Jesus convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Se você está desanimado, vá aos pés do Senhor. Não fique murmurando pelos cantos ou com pessoas, vá aos pés do Senhor. Salmo 42, versículo 5:
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Faça do desânimo uma alavanca para você vencer. Não deixe o desânimo entrar na tua vida. Eu sei que nós somos carne, nós somos humanos, e às vezes a gente recebe uma notícia ruim, mas não deixa desanimar. Faça como Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus me deu aquilo que eu estou pedindo, amém, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus não me deu, amém, louvado seja o nome do Senhor. Faça do desânimo uma alavanca para a tua vitória. A segunda arma que Satanás usa nas nossas vidas, ou pretende usar, ou que tenta usar, é o medo. Eu lembro que um dia eu estava dormindo, cansado, aí eu vou contar dela hoje, que ela não está aí. Eu recebi uma ligação 2h da manhã, e tocou meu telefone, estava tocando, eu falei: não vou atender 2h da manhã, quem que morreu? E quando eu fui ver, era a minha filha. Gente, ela está assim no quarto do lado, e eu já pensei: deve ter ladrão entrando. E levantei com aquele susto. Imagina, 2h da manhã, um filho teu te liga, ele está dormindo do quarto do lado. Quem é pai e mãe deve imaginar: o que está acontecendo? E eu cheguei lá, falei: o que foi, filha? Pai, uma barata ali. 2h da manhã. Falei: uma barata, filha? Onde? Ali, pai, ali. Aí o super-herói, super pai, foi lá e matou a barata. 2h da manhã. Aí saí cheio, né? Saí cheio. O pai matou a barata. Mas também teve outro dia que eu estava com a minha família no carro, e acho que nós tínhamos saído até do culto, e nós fomos comer um cachorro-quente ali na Avenida Brasília. E quando eu parei bem na frente do carrinho do cachorro-quente. E tal, daí o cara veio, trouxe o menu, aquele negócio todo, e vamos comer dentro do carro. De repente o bujão de gás pegou fogo, mas levantou aquela labareda assim, sem mais, sem menos. O machão que vos fala aqui, ó, abriu a porta do carro e, ó, lá na esquina, 300 metros longe. Depois eu fiquei pensando: cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Tudo dentro do carro. Aí eu voltei com aquela cara assim, né? Eles me olhando: que pai você é, hein? Largou os filhos, largou a mulher, pensou só em você, né? Mas é o medo que às vezes faz nós termos essas atitudes. E muitas vezes Satanás quer usar o medo na nossa vida. Olha, será que você vai conseguir? Olha, você não é corajoso para isso. E se você tem uma promessa de Deus, né, com certeza Ele vai estar junto. Então não precisa ter medo. Pedro, quando foi andar sobre as águas, imagina, ele era pescador, né? Se um pescador não souber nadar, né, pendura as varas de pescar. Pedro sabia pescar, e Jesus vindo andando sobre as águas, ele: Senhor, quero ir contigo. E ele foi, e ele andou, a Bíblia não diz qual o espaço que ele andou sobre as águas, mas de repente ele começou a olhar para as ondas, e teve medo, e começou o quê? A afundar. Então eu digo para você: pare de olhar para as ondas, pare de olhar para a água, olhe para Jesus Cristo, olhe para o Senhor, para a promessa dEle. E eu queria ter a coragem de Davi, que, pensa bem, a Bíblia fala que ele era baixinho, raquítico, ruivo, e se eu não duvidando, talvez feio. E ele vai levar lá alimento para os irmãos.
e chega lá, tem um cara gigante, 2 metros de altura, e ele fala assim: quem é esse incircunciso? E um monte de homens de guerra que lutavam, ganhavam para isso, ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante. E lá foi Davi, deram espada para ele, a armadura, ele não quis. Ele pegou uma funda e 5 pedras. E ele falou assim: eu vou no nome do Senhor. Ele enfrentou aquele gigante e o matou. Por quê? Porque ele foi no nome do Senhor. Pare de olhar para as ondas e caminhe sobre as águas. Caminhe sobre as águas. Em Neemias 4:10, um pouquinho para baixo da onde a gente leu, 4:7, desculpa, fala assim: porém sucedeu que, quando Sambalate, Tobias e os árabes e os amonitas e os asdotitas ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erguidas e que as fendas começavam a ser fechadas, então eles ficaram muito enfurecidos, e todos conspiraram para vir a lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos-nos uma guarda contra eles, dia e noite por sua causa. E Judá disse: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e há muitos entulhos, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. O que estava acontecendo nesse momento? O povo que estava lá começou a falar assim: mas há muito entulho, os inimigos estão se levantando. E Neemias foi lá e falou assim: não olhe para o entulho, vamos continuar aquilo que nós começamos. Não olhe para o entulho, olhe para a muralha, olhe para aquilo que Deus prometeu para você. Salmo 23:1: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Salmo 91, um salmo que todos conhecem: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Abraão teve medo, Gideão teve medo, Geazi teve medo. E o mais interessante na história de Geazi é que o exército inimigo veio para buscar Eliseu, e quando ele abriu a janela, viu aquele monte de inimigos, e ele ficou o quê? Com medo. E Eliseu falou assim: por que você está com medo? Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. E ele falou para Geazi, orou para Deus, falou: Senhor, abre os olhos do meu servo. E ele viu anjos ao redor, milhares e milhares de anjos. Então tenha temor e tremor em Deus. Não tenha medo daquilo que foi dado para você fazer ou executar. Tenha temor e tremor de Deus. Se for para você ter medo, tenha medo de Deus. Porque em Mateus 10:28 fala assim: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Se nós temos que temer ter um temor e tremor, é de Deus e não do homem. Se nós dizemos que nós amamos a Deus, nada vai nos separar do amor de Deus. Paulo fala em Romanos que nada nos vai separar, nem altura, nem profundidade, nem criatura, nem coisa alguma poderá nos separar
do amor de Deus. A terceira arma que talvez Satanás tente usar contra nós é a divisão. Quando você lê o texto de Neemias, você vai ver que o inimigo conseguiu colocar divisão no meio do povo que estava trabalhando. E de repente um homem chegou para Neemias, os homens chegaram para Neemias e falaram assim: olha, nós éramos escravos na Babilônia, nós éramos escravos no Egito, na Medo-Pérsia, agora o Senhor nos trouxe de volta para a nossa terra, e agora nós somos escravos dos nossos próprios irmãos. O que estava acontecendo? Aquelas pessoas que estavam lá, que tinham um pouco mais de posse, eles começaram a emprestar dinheiro para os próprios irmãos a juros. E quando aquele homem foi reclamar com Neemias, se você ler o texto, estudar o livro de Neemias, você vai ver que ele também tinha emprestado dinheiro a juros. O próprio líder que estava liderando, fazendo aquela reconstrução das portas e dos muros, ele tinha emprestado dinheiro a juros. E quando foram falar disso, eu falei: nós estamos sendo escravos dos nossos próprios irmãos. Ou seja, estava tendo uma divisão. E ele chamou o povo, reuniu o povo e falou assim: ó, isso está errado. Se nós somos irmãos, nós não podemos ser escravos uns dos outros. Não pode ter divisão no nosso meio. E ele abriu mão de todo o dinheiro que ele havia emprestado. Ele falou assim: não posso fazer do meu irmão escravo. E o que Satanás faz? Ele às vezes usa a artimanha de brigarmos entre nós mesmos. Hoje em dia tem o fuxico gospel. Você já perdeu tempo vendo fuxico gospel? Eu umas 2 vezes, só de curioso. Porque assim, para você poder falar, você tem que, né? É que nem eu chegar para alguém, para um filho meu: come alface? Ah, pai, eu não gosto de alface. Já comeu? Não. Então como é que você sabe que você não gosta, se você não comeu? Então você tem que ver para poder falar. E ali o que eu vejo é irmão brigando com irmão. Ou seja, gente que se diz igreja, que se diz do corpo de Cristo, brigando com outro irmão que também se diz crente e do corpo de Cristo. Tinha até uma sarja que uma vez eu ouvi um pastor falar que tinha um irmão assembleiando brigando com um demônio. E ele estava lá brigando com um demônio, aí tinha um outro crente do lado dele brigando com outro demônio. E um perguntou para o outro: que igreja que você é? Ah, eu sou assembleiano, sapatinho de fogo, pentecostal. E você? Ah, eu sou presbiteriano, né? Sou tradicional, não sei o quê. Aí diz que os dois pararam e falaram: demônio, espera um pouco aí. Aí os dois começaram a brigar entre eles, né? Os dois que se diziam de Cristo brigando entre eles. E quando nós vamos para a história de Abraão, quando ele saiu da terra, que Deus ele cumpriu a promessa obedeceu a promessa de Abraão: sai da tua terra. E ele levou Ló. E lá pelas tantas, os pastores começaram a brigar. Ou seja, sangue do mesmo sangue, todo mundo ali igual, começaram a brigar, até que Abraão chega para Ló e fala assim: olha, não é bom que nós estejamos juntos, porque os nossos pastores estão brigando. E os nossos inimigos estão vendo isso. E se nós brigamos entre nós mesmos, imagine o que os nossos inimigos vão pensar de nós. Eles virão e nos matarão. E para provar isso, lá em Mateus 12, 25, fala assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Como é que eu, sendo cristão, dizendo que fui salvo em Jesus, fui lavado e redimido no sangue de Cristo, posso falar de um outro irmão meu, de uma outra igreja, que talvez não pense igual a eu, mas segue a Cristo,
E eu fico falando mal dos tradicionais, ou tem aquela guerra, né, de calvinista, arminiano, spurgiano, ou sei lá o quê. Ou seja, se dizem eu sou do corpo de Cristo, eu sou lavado e redimido no sangue, mas eu falo mal do meu irmão porque ele não pensa igual a mim. Isso é divisão, e o próprio Jesus fala que a casa dividida não subsistirá. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja, um corpo só de Cristo, um só, e não um corpo dividido. Ele não vai vir para resgatar somente a cabeça e o braço direito e o esquerdo e deixar as pernas. Ele vai vir buscar a sua igreja. Podemos ter divergências em algumas coisas, mas não fazer disso uma divisão, e nem os nossos próprios irmãos de escravos e inimigos. E o mais lindo que eu acho desse texto de Neemias é que ele mesmo falou assim: eu errei, eu emprestei dinheiro a juros, mas eu vou perdoar. Então, perdoe. Quarta arma, o consenso. Muitas vezes o inimigo quer fazer aliança contigo, e muitas vezes o inimigo é sutil. Eu lembro que eu trabalhava com vendas, eu trabalhava numa empresa que fazia móveis para escritório. Não era empresa top de linha, mas também não era empresa assim, aquelas bem rebinha, era uma empresa assim, muito boa, conceituada. Eu já tinha minha carteira de clientes, e tinha uma outra empresa que era top de linha. E um dia, não lembro porquê, eu fui nessa empresa. E cheguei lá, estava lá o dono dessa empresa, e ele falou assim: cara, eu ouvi falar muito bem de você, que você é um bom vendedor, você fez vendas grandes na sua empresa que você está. Eu falei: eu fiz mesmo. Eu vendi para o Banco do Brasil, Ultrafert, algumas empresas bem grandes. E ele falou assim: então venha conversar comigo no meu escritório. E o escritório dele era todo envidraçado e dava de frente para a rua. E ele falou assim: cara, eu estou precisando de um bom vendedor e não sei o quê. E começou a conversar e falar dos móveis e como que era a empresa dele, e como que era a remuneração. E os meus olhos foram crescendo. E dali a pouco chegou o empregado, o vendedor dele, e estacionou o carro na frente. E eu era meio playboyzinho naquela época, gostava de uma roda no carro, de um carro mexido, filmado, e aquelas coisas todas. Quando a gente é jovem, a gente faz. E o cara parou na frente da empresa, e aquele dono daquela empresa olhou para mim e falou assim: olha, esse é meu pior vendedor, olha como é que ele anda. E eu saí daquele lugar assim, falei assim: a proposta está aqui, se você quiser, você começa amanhã. E eu fui para casa todo empolgado, né? Não procurei a Deus. E eu cheguei para minha esposa e falei assim: olha, eu recebi uma proposta de emprego, a empresa é bem melhor do que a que eu estou, e não sei o quê. A minha esposa sabiamente ficou quieta. No outro dia ela chegou para mim e acalmou. Então, não é de Deus esse. Eu sinto que não é de Deus essa proposta. E eu fiquei pensando, depois eu fiquei assim: será? Que a gente sempre quer o melhor, mas às vezes o melhor, o inimigo coloca um prato como um prato doce, mas quando você come ele é amargo. E eu sei que naquele tempo minha mãe estava fazendo uma campanha de oração na casa dela, e nós fomos orar lá, e uma missionária levantou para mim e falou, né, em profecias, ela falou assim: olha, no começo ia ser uma maravilha, mas depois ia ser desgraça e destruição, e você já ia perder tudo aquilo que você conquistou. E eu, graças a Deus, obedeci à voz do Senhor. Às vezes o inimigo é sutil nas nossas vidas. Às vezes ele vem com um prato muito bonito para nós, nos oferecendo. E foi o que Sambalate, Tobias e Gesem queriam fazer com Neemias. Eles falaram assim: vem aqui conversar comigo. Mas a resposta de Neemias para aqueles três foi assim: olha, eu não posso, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não
tenho tempo. Eu não tenho tempo. Josué, quando entrou na terra prometida, fez uma aliança com alguns homens e ele não perguntou para Deus. Então, cuide com as suas alianças. A quinta ferramenta que Satanás usa é a calúnia. No capítulo 6 você vai ver que, como Sambalate e os outros inimigos não conseguiram persuadir Neemias, eles chegaram para Neemias, mandaram cartas e falaram assim: olha, nós vamos falar para o rei que você está se rebelando, contra o rei Medo-Persa, né? E começaram a falar um monte de mentiras. E Neemias, quando viu essa carta, porque o rei Medo-Persa ele tinha milhões e milhões de soldados. Se ele soubesse que Neemias estava se rebelando, o que não era o caso, ele podia mandar o exército dele com mais de 1 milhão de soldados e exterminar Jerusalém. Mas o que Neemias fez? Ele falou assim: olha, o que vocês estão falando é mentira. Só que Neemias foi aos pés do Senhor. Ele se ajoelhou diante de Deus e entregou o caso nas mãos de Deus. Nós participávamos de uma igreja, eu e minha esposa, e alguns anos nós ficamos naquela denominação. E um dia começou a surgir um burbúrio nosso, né, que nós estávamos roubando certa pessoa e tudo mais, e nós ficamos sabendo disso. Humanamente, nós tínhamos que sair daquela igreja: essa igreja não presta, porque aqui só tem linguarudo, fofoqueiro, calúnia. E calúnia assim que às vezes magoava a gente. Mas nós, como já estamos assim com as costas, como é que se fala? Casco nas costas. Nós falávamos assim: não vamos falar para ninguém o que está acontecendo. Vamos entregar para o Senhor. E assim foi, não foi um dia, não foi 2, não foi uma semana, foram alguns meses. E um dia nós chegamos para participar da ceia, porque nós estamos indo lá para adorar a Cristo, né? Adorar a Deus e não aos homens que estão lá dentro, porque se nós procurássemos a igreja perfeita, nós não acharíamos. E se você achar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela, senão você vai estragar, né? Continua aqui. E nós chegamos na ceia e justamente a pessoa que eu achava que não poderia vir dela, e veio dela, e ela chamou nós na sala: quero falar com vocês. Eu falei assim: eu não quero falar com você, né? Porque eu sabia que era daquela pessoa que estava vindo na coluna. Eu falei: eu não quero falar com você, eu vou participar da ceia. Não, justamente porque hoje é ceia, eu tenho que falar com vocês. E nós entramos numa sala, ela fechou a porta, e ela chegou assim, falando assim: eu tenho que pedir perdão para vocês, porque você e sua esposa não são nada daquilo que me falaram. Ou seja, eu podia ter reclamado com várias pessoas, podia ter difamado até mesmo essa própria pessoa, mas eu e minha esposa, nós entregamos aos pés do Senhor. Ó Senhor, o Senhor conhece o meu coração mais do que eu. O Senhor sabe o que eu falei ou o que eu deixei de falar. Então eu estou entregando isso no teu altar. E o Senhor fez justiça. Mesma coisa com a história de Penina e Ana. Penina tirava sarro de Ana toda vez que ele subia ao templo para fazer ofertas. E dava a entender que ela tirava sarro só quando ela estava com Ana. Falei assim: olha, eu dei filhos para o meu marido e você não deu. E quando o marido chegava para Ana, o Eucana, falava assim: olha, e dava a entender que ele amava muito mais ela, né, Ana. E ele falava assim: eu não sou melhor do que 10 maridos. E ele dava muitas coisas para ela. Só que ela não conseguia dar filhos, e aquilo era uma dor para ela. E para onde que ela foi? Para os pés do Senhor. Ela não reclamou para o seu marido, não falou da sua concorrente, ela foi para o altar do Senhor.
Fuja desse ataque da calúnia, indo aos pés do Senhor, indo ao altar do Senhor. A sexta arma é a infiltração. Quando você vai ler lá o capítulo 6, você vai ver que Semaias e os demais queriam, eles persuadiram o sacerdote do templo a matar Neemias. Ou seja, eles chegaram para Neemias e falaram assim: olha, Neemias, estão tentando te matar, fuja para dentro do templo para entrar e se esconda no santo dos santos. Só que Neemias conhecia a palavra de Deus. Ele falava assim: o quê? Deveria um homem como eu fugir? Está lá no capítulo 6, versículo 11. Deveria um homem como eu, fugir? E outra, eu vou entrar no santo dos santos? Eu não sou sacerdote. Quem entra no santo dos santos morre. O único que pode entrar lá é o sumo sacerdote uma vez por ano. Então Neemias conhecia a palavra de Deus e adorava a Deus, e ele não tinha medo daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E depois diz o texto que ele descobriu que pagaram para enganar Neemias. Então Tobias e Sambalate compraram profetas e sacerdotes para o enganar. Nós só vamos saber se a promessa que nós temos, se aquilo que Deus deu para nós é de Deus ou não, se nós tivermos comunhão com Deus. Se nós conhecermos a palavra de Deus e as suas promessas. Se nós conhecermos aquilo que Deus tem para nós. Agora, se nós não temos comunhão com Deus, como iremos saber? Neemias poderia muito bem receber a notícia: eu quero preservar a minha vida e fugir para o templo. Mas ele não, ele conhecia a lei e conhecia a promessa que Deus deu para ele. Você já viu um gato quando pega um rato? Um gato, quando pega um rato, ele não mata de primeira. Ele fica brincando com o rato. E o rato vai fugir, ele pega pelo rabo, puxa, joga, aí ele prende por uma perna, aí solta o rato, quando o rato vai fugir, ele prende pela outra, e ele vai pegando o quê? Intimidade com o gato. Ele acha que o gato está brincando com ele. E até a hora que o ratinho deita e abre as pernas. É aí que o gato mata ele. Então, muitas vezes, o inimigo quer se infiltrar no nosso meio, dizendo que ele é o bom amigo, e não é. E um profeta que me deixa muito indignado é Balaão. Ele conhecia Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele sabia o que Deus queria, que Deus não ia amaldiçoar os israelitas, mas mesmo assim ele persuadiu e fez com que o povo de Israel pecasse. Ele não deixava de ser um enganador. Homem de Deus, profeta, ouvia Deus, falava com Deus, mas ele era um enganador. E a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E por último, não perca a visão. Neemias 4:10: e Judá disse: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. Não perca a visão. Neemias falou assim: não olhe para o entulho, olhe para a muralha que nós temos que construir. Pedro olhou para as ondas, para o mar, não olhou para Cristo. Não perca a visão que Deus lhe deu. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele quer aperfeiçoar e vai terminar.
aquele que aquele que começou a boa obra. Creia em Deus, não perca a visão, não perca a sua fé, não deixe o inimigo se infiltrar, caluniar, não deixe que a divisão te tire daqui, nem que o medo te afaste da promessa de Deus, e nem que o desânimo te desanime e te faça não adorar mais a Deus. Continua nesta visão que Deus te deu. Fica de pé, querido.